Hoje nós vamos falar especificamente sobre indisponibilidade operacional e sobre o prejuízo que isso gera, né? Como que as empresas, como que as corporações podem ter uma política assertiva, uma política de cibersegurança assertiva para fazer uma frente a esse prejuízo ou a iminência desses prejuízos, né? Falando aqui da Brasiline de forma muito objetiva, a nossa empresa, como alguns já sabem, já conhecem, é uma empresa de mais de 16 anos de mercado, né? Hoje nós temos um número ativo de clientes de 1.500 clientes, uma base grande de clientes ativos, contando aí, suportando aí nossos 5 escritórios físicos em São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, BH, e também em Natal, que é o mais novo escritório ali na região Nordeste, né? Além disso, nós temos uma atuação aí consolidada em todo o Brasil e também na América Latina. Dentro desses 16 anos e mais de 5.000 soluções comercializadas e mais de 500 cases, né, homologados pelos fabricantes, a gente também teve aí a felicidade de ser, nos últimos meses, destaque em mídias, destaque na imprensa, tanto na imprensa tradicional quanto na especializada, em alguns blogs especializados. A gente trouxe aí algumas informações a respeito da solução de Web Application Firewall e também iniciando aí o assessment para a LGPD, né, o que a lei traz de novo para as empresas. Basicamente, esses 16 anos de atuação podem se resumir em uma única frase, que é segurança de TI, infraestrutura e cloud. Esse é o nosso negócio. E, de fato, é nesses três pilares de negócio que a gente baseia os nossos esforços em liderar o mercado, em liderar a transformação digital das empresas, dos parceiros, e mantendo uma atuação superior do que apenas entregar um projeto, mas sim fazer uma atuação 360 graus. Definindo um pouco de quem nós somos e de quem nós não somos, isso reflete sempre essa imagem aí bem metafórica do elefante e do guepardo. A gente busca, né, o nosso paradigma é sempre o guepardo, de sermos ágeis, leves, fortes, estratégicos e especializados. Entregar para o cliente, entregar para os nossos parceiros, nada menos do que o melhor, nada menos do que a entrega mais ágil, nada menos do que a entrega mais desburocratizada, nada além do que um serviço customizado para ele, para que ele atinja, né, o que é o mais importante, que são os seus resultados. De todo modo, a gente, fazendo esse contraponto com o elefante, que é um animal lento, pesado, que consome muitos recursos, a gente também pode, de forma estratégica, se posicionar como um parceiro, com alianças de parceria, com alianças estratégicas com esses outros players, com esses players maiores, que geralmente são o quê? São grandes players de cloud, são grandes players de telefonia, então são empresas que de fato entregam um serviço muito bom, mas são burocráticos, são lentos, não conseguem, pelo tamanho deles, não conseguem entregar na mesma qualidade e na mesma velocidade que o seu negócio precisa. Então, com isso, nós criamos algumas parcerias estratégicas com esses grandes players. Tá? Isso é possível por conta do nosso time de especialistas. Os nossos times especialistas, além da nossa área comercial, temos experts, que são os experts Brasiline, né? É um time hoje qualificado, com uma engenharia com bastante tempo de casa, com muito tempo de casa, um headcount muito consolidado. Então, isso traduz em uma experiência no projeto, na execução e na entrega. Tá? E também, dentro da nossa estrutura de experts, nós sustentamos o nosso NOC e SOC. A nossa própria operação não é terceirizada, é uma operação própria, desenvolvimento de ferramentas próprias e também com um alto grau de assertividade nas avaliações e também nas manutenções preditivas, proativas e também de manutenções corretivas após algum incidente. Desenvolvemos também, nesses 16 anos, os nossos filhinhos, né, são nossos produtos, os nossos Brasi Solutions, que hoje atende pelo nome do Protect, Cloud, Infra, Connect e o SNOC, né,
que é a nossa solução de SOC, mais NOC, que nós vamos falar um pouco mais à frente. O Clério vai poder trazer melhor esse detalhamento, né? Falando um pouco de segurança da informação, que é o nosso DNA, que é onde nós trafegamos com muita facilidade, muita naturalidade, nós desenvolvemos essa linha que é a DEFCON Brasiline. A DEFCON, como muitos sabem, é a condição de prontidão de defesa dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos, e nós fizemos uma adequação para um ambiente, né, para uma abordagem de segurança da informação, onde nós podemos ir do DEFCON 5 até o DEFCON 1, com um nível de engenharia e utilização de recursos e prontidão e também responsividade de diversas ferramentas que vão levar desde um ambiente simples, um ambiente minimamente seguro, até uma situação de indisponibilidade total do negócio, onde se é ativado o site DR e o backup para manter a continuidade do negócio, que é onde nós queremos hoje entrar muito adentro desse tema, né? Ir muito adentro desse tema. Um pouco da Brasinfra também, muitos ainda não sabem que nós fazemos infra, temos isso também no nosso DNA, né? Além da parte de cibersegurança, projetos de infra, gestão de servidores, arquitetura de ativos, desenhar, fazer a parte de design desses ativos, o Always on Business, utilizando tanto ambientes virtualizados quanto ambientes on-premises, físicos, e também virtualizações inteiras de data center, está em nosso DNA também, e nós temos uma entrega, uma oferta com muita expertise e muito otimizada desse tipo de necessidade. BrasiCloud também é uma outra oferta que nós temos, focalizando soluções de colocation, cloud, backup, uma migração inteira, né? Um RP inteiro, ambiente de produção inteiro para a nuvem, a gente consegue entregar. Se precisar também de uma solução de backup, uma replicação em cloud, ou apenas uma utilização em e-mail, cloud services, nós temos também uma oferta para isso. E chegando aqui no nosso Security and Network Operation Center, o nosso SNOC, o nosso SNOC Brasiline, que é o tema dessa nossa conversa, a gente tem batido bastante nesse tema porque, de fato, nós temos percebido, e o Clério vai falar um pouco mais disso, nós temos percebido muitas notícias cada vez mais graves, cada vez mais midiáticas de ataques e de paralisações por dias, por semanas, de grandes empresas levando prejuízos milionários aos seus entes. Então, a gente tem aperfeiçoado a nossa oferta de SNOC. Nós já tínhamos isso, praticamente sempre fizemos SNOC, mas nós conseguimos dar uma força maior com algumas ferramentas que foram agregadas nos últimos meses, onde nós homologamos alguns outros fabricantes e pudemos trazer muito mais força, visibilidade, monitoramento para a nossa oferta de SNOC. Então, vou deixar agora a palavra com o Clério, vocês fiquem à vontade para também, ao final da nossa conversa, fazer as questões que precisarem, e lembrando que nós estamos tendo esse webinar gravado. Tá bom, gente? Muito obrigado. Clério, é contigo. Ok, Barbosa, obrigado aí pela excelente apresentação. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês aqui. E vamos falar aí do papel do webinar, né? O tema do webinar é exatamente sobre quanto custa o prejuízo do seu minuto parado, da sua hora, da sua operação. Para a gente chegar ao tópico específico aí do nosso webinar, eu vou criar uma jornada, a gente criou uma jornada aqui na nossa apresentação, que a gente conduz vocês em ter uma visibilidade, na verdade, de toda a camada de segurança. Então, a gente vai começar aí falando sobre os desafios da cibersegurança e o quanto as redes estão se tornando complexas, né? E qual que é o papel aí do C-Level, né, do CIO, CEO, com relação a esse novo mundo digital, a essas mudanças que estamos sofrendo rapidamente aí na era digital. Lembrando que a apresentação, ela está sendo gravada, a gente vai explanar os principais pontos, trazemos algumas estatísticas interessantes sobre o mundo real, do que está acontecendo, não só fora do Brasil, porque às vezes isso parece muito distante da nossa realidade, mas a gente vai trazer realidades que estão ocorrendo dentro do Brasil, dentro da nossa realidade mais nacional, tá? Primeiro ponto aí são os desafios da cibersegurança. A gente cria uma linha de tempo
ao longo do que a gente fala e mostra a parte de como que é as ameaças, aonde é que elas estão e quais são os desafios que os CIO eles têm que enfrentar com relação à cibersegurança, né? Então, o ponto-chave que todo CIO, todo gestor, ele tem que se perguntar é que, independente das ameaças que elas estão surgindo, ou as ameaças existentes, o negócio ele precisa continuar. Precisa haver uma continuidade do negócio, independente do quanto essas ameaças estão crescendo ou o quanto elas estão evoluindo. Se uma estratégia para que o seu negócio ele continue após um ataque ou durante um período de ataque, naturalmente você vai ter um prejuízo aí que pode ser considerado a paralisação inteira da sua operação de horas, dias ou até mais do que isso. Então, nós temos aí uma visão de que as ameaças elas estão crescendo, né? E elas estão dentro da rede tradicional ou nas multi-cloud, né? Então, independente se o cliente está levando o ambiente para a nuvem ou parte do ambiente está na nuvem local, a gente tem as ameaças em qualquer um dos dois pontos, né? E a proteção tradicional ela não é suficiente, que é a proteção que só os grandes players ali vai estar te oferecendo dentro do ambiente de nuvem pura, né? Você precisa também ter uma estratégia dentro da sua segurança em cloud. Um ponto importante destacar aqui que os players de cloud eles compartilham da responsabilidade de segurança com os seus clientes. Então, dentro das minúcias contratuais, está claro lá que a responsabilidade de segurança ela é compartilhada com o cliente, né? Então, toda a responsabilidade, a camada de segurança da nuvem, ela também se estende ao cliente. Então, naturalmente, nesses clientes que levam a jornada para a nuvem, ou estão em migração, ou parte do ambiente já está em cloud, a estratégia de cibersegurança ela se estende também dentro do ambiente de nuvem, e nós temos percebido, e os clientes estão adotando essa estratégia, junto com os players de segurança, em levar para a nuvem e também criar as camadas de segurança dentro das clouds. Tá? O perímetro já é um ambiente conhecido, né? Então é onde a gente tem o que separa a rede pública da privada, e ali a gente tem a proteção mais comum, onde todo cliente ele tem um mínimo de uma segurança de perímetro, porém é menos monitorada. A maioria dos clientes ficam no piloto automático, não se preocupa muito com o perímetro, porque acredito que já tem um firewall que já esteja fazendo tudo sozinho. Mas sabemos que se uma estratégia de políticas de segurança, compliance e gestão, e principalmente tem informações e logs e relatórios desse ambiente, a estratégia pura, o firewall puro, o perímetro puro não é suficiente. A rede interna ele é composta de todos os dispositivos de acesso ao seu ambiente, principalmente dos usuários, e é onde que nós temos as maiores ameaças, que são os usuários, que são quem utiliza a computação no dia a dia. Diversos meios de acesso, naturalmente, equivale a muitas portas de entradas e de ameaças. Então, os meios de acesso aos ambientes cresceram drasticamente, vai além da LAN, não só do Wi-Fi, mas dentro de canais VPN, cybercafé, as aplicações em cloud. Então, o tamanho da camada de rede, ela se estendeu drasticamente. Isso a gente pode perceber aqui, o quanto a transformação digital, ela expandiu, ela aumentou o tamanho da camada de ataque. Então, nós temos dispositivos, as redes e a cloud, e isso veio crescendo drasticamente conforme os clientes foram levando aplicações para a nuvem, ou criando seus data centers privados, as suas clouds privadas, ou mesmo os aplicativos em SaaS. Então, nós temos um cenário típico de qualquer cliente, ele vai ter uma aplicação em SaaS, vai ter um e-mail rodando no provedor de e-mail, no Office 365, no Google Mail. Nós vamos ter parte do cliente com rede wireless, nós vamos ter segmentações da rede local, rede definida por software, vai ter um data center privado, e isso vai só se estendendo. Vai levando parte das aplicações para nuvens públicas, outras aplicações SaaS, então são diversas aplicações SaaS. Hoje, no mínimo, um ambiente corporativo vai ter pelo menos umas 5 aplicações rodando em SaaS. Então, vai desde um CRM, de um Salesforce, até uma aplicação RP totalmente rodando dentro de um data center.
combinando redes híbridas, que é o que a maior parte dos clientes tem adotado, parte do data center on-premise e parte das aplicações em cloud. Então, tudo isso, né, essa combinação de dispositivos, IoT, OT, então tudo isso aumentou consideravelmente o tamanho da minha camada de ataque, né? Então, a rede se tornou muito mais complexa com a transformação digital e, com isso, a gente possa ter menos visibilidade e menor controle. Porque os ambientes estão rodando em várias SaaS, em vários provedores de serviços, várias conectividades SD-WAN entre filiais, VPNs, usuários remotos. IoT, na automação, na industrialização, OT, temos vários SaaS e ainda segmentações de redes. Então, isso aumentou consideravelmente a complexidade. E no artigo publicado ontem por uma revista de destaque, ela comenta no estudo global, feito que a grande preocupação do CIO são exatamente o quanto que a transformação digital criou complexidade nos ambientes de rede. E é isso que nós temos percebido, a complexidade com que os ambientes de redes têm se transformado. E uma das premissas de segurança da informação é a complexidade, ela é inimiga da segurança. Então, ter visibilidade, controle e ter principalmente visão de tudo que acontece nesse ambiente de transformação digital é fundamental para uma estratégia de cibersegurança. Os dados são importantes para perceber o quanto que isso está afetando o mundo e está afetando principalmente o que nos interessa, que é falar do nosso país, da nação do Brasil, né? É um estudo realizado aí pela ISC, que ela mede a força global de segurança, que é a força de trabalho global em segurança, mostra que existe um déficit de 4 milhões de postos de trabalho no mercado de cibersegurança. E esse número, só na América Latina, representa mais de 600 mil profissionais. Tá? No Brasil, números em torno de 450 mil profissionais de cibersegurança. A gente sabe que as equipes de segurança de TI elas são desafiadas o tempo inteiro por restrição de recursos, falta de tecnologia ou acesso à tecnologia e principalmente capacidade de se atualizar com relação à transformação digital, a constante crescente do número de dispositivos, do número de camadas que vão sendo agregado ao setor de tecnologia da informação, né? As empresas também mostram no estudo que não pretendem, ou não querem contratar profissionais de cibersegurança devido ao alto custo elevado, o que acaba criando gaps de segurança dentro dos ambientes de TI. E como resolver essa questão, né? Como resolver a questão da cibersegurança se ao mesmo tempo esses profissionais eles são caros, demandam atualizações constantes e precisam estar atento às novas tecnologias, né? A gente, com essa transformação digital, percebeu que o aumento do escopo e complexidade das redes estão cada vez maiores e cada vez mais sobrecarga dentro da TI. E sabemos que, com isso, as empresas começam a perder foco e começam a gastar energia, né, principalmente o setor de tecnologia, em parar de olhar para o negócio e ficar olhando para soluções de problema, ao invés de focar no core business das empresas. Então, nas empresas, faltam recursos, né? Os números falam por si. 50% das empresas não dispõem de uma estratégia de segurança da informação, de cibersegurança. 51% delas não têm SOCs, tá? Os dados estatísticos estão ali na parte inferior do slide à direita, tá? A gente vai estar disponibilizando os slides, podem acessar esses dados estatísticos de fontes de pesquisas globais. Mais de 60% das empresas não têm conhecimento técnico para responder às ameaças. E 92% das ameaças, elas são de vulnerabilidades relacionadas à atualização das plataformas existentes. Ou seja, com uma simples estratégia de cibersegurança e mostrando conformidade de deploy de atualizações das aplicações, mas para isso, o gestor precisa conhecer todas as camadas de aplicações para que mantenha elas atualizadas, ou seja, só essa
informação, só essa atualização de vulnerabilidade aumenta consideravelmente o nível de segurança dos ambientes de TI. 90% das empresas estão trabalhando apagando incêndio, ou seja, trabalhando resolvendo problemas do dia a dia, mas não olhando para o negócio, não olhando para o core business da sua empresa. Se a sua empresa é saúde, a tecnologia é o meio. Se a sua empresa é educacional, a educação é o meio. A tecnologia é fundamental para qualquer vertical de negócio hoje, porque toda empresa hoje ela é uma empresa digital. Mas o core business, segurança especificamente, ou infraestrutura, não é o negócio do cliente. Os diversos softwares, ou os diversos aplicativos criados para os negócios, ele faz parte da transformação digital do cliente. Mas cuidar especificamente da cibersegurança, ou cuidar como a gente chama no mundo de TI, de lata, de infraestrutura hardware, não é o core business do cliente. Então falta foco no core business, né? A segurança não é core business dos clientes, né? Então cada vez mais nós temos percebido que as empresas elas estão focadas em terceirizar a cibersegurança, né? E terceirizar é um caminho normal, seguro, e é um caminho que já vem sendo adotado ao longo dos anos. Porque as empresas cada vez mais estão focadas no seu negócio, na sua estratégia de core business, e não preocupado com a segurança da rede wireless, da segurança perimetral, preocupado com a segurança da cloud, mas sim preocupado em seu core business, em seu negócio. Então, conscientização de uma nova abordagem para que as empresas estejam protegidas sem perder o seu foco no negócio, ter uma estratégia clara preventivamente no pré-brecha e não no pós-brecha, e fazer uma ação em adequação. Se estima que até 2020, 90% das empresas estarão focadas em terceirizar o seu negócio, ou já estarão terceirizadas com provedores MSSP, que é o Manager Security Service Provider, como a Brasiline Tecnologia. Falta estratégia na cibersegurança. E os números mostram isso. 51% das empresas no Brasil já sofreram algum tipo de sequestro de dados ou sequestro de sistemas, né? Nós temos aí 2 casos bastante conhecidos no Brasil, recentes, né? 29/10, o sistema da companhia Docas do Ceará, ele foi comprometido por um cyberataque que fez uma criptografia de todo o seu ambiente. E mais de 15 dias parados, e até hoje, nessa data da apresentação aqui do nosso webinar, em 21 de novembro, o ambiente deles continua sendo parte do ambiente operacionalizado na mão, sendo uma execução operacional na mão, já com prejuízo na casa de milhões, né? Temos aí um caso de ransomware, que infectou toda uma prefeitura em São Paulo, e a frase da prefeita é: a gente não consegue, não entra e não sai nada, está tudo bloqueado, a gente não consegue trabalhar. Ou seja, impossível, prejuízo para os serviços públicos, prejuízo para a administração municipal, além do comprometimento de dados de cidadãos, de contribuintes incalculáveis aí. Temos um caso que vazou em 2019 da Hydro, que é um conglomerado norueguês, que 22 mil computadores foram desligados em 170 locais no mundo inteiro após um ataque de ransomware. A empresa não pagou e não cedeu às exigências de resgate dos hackers, mas teve um prejuízo de 57 milhões de dólares, o que equivale em torno de 220 milhões de reais para poder restabelecer as suas operações. E isso tem propagado todos os dias, nós temos notícia disso. Se fôssemos listar só os ataques no Brasil aqui nessa apresentação, iríamos gastar dezenas de slides. E isso só digitar ransomware ou ataque de hacker no Google e pesquisar em notícias, que você vai ver uma notícia recente todos os dias aqui no Brasil e no mundo. Tá? Já temos um outro mercado, que é o mercado do seguro contra ataques, né? Então, estourou um caso recente da seguradora Zurich, que ela se recusou a pagar um ataque no qual 1.700 servidores da Mondelez e 24 mil laptops foram comprometidos em 2017. Então, eles se recusaram a pagar o seguro. Tivemos outro caso de violação de dados da Equifax, que afetou mais de 147 milhões de pessoas, né? Teve um custo de prejuízo estimado em 437 milhões e o seguro cobriu parcialmente esse prejuízo,
né? Temos dados de que, por exemplo, os seguros, eles passam na mão do CFO, que cuida da parte financeira, mas não necessariamente envolve profissionais da área de segurança, ou o CIO, né? Então, ele contrata o seguro como parte dos seguros da companhia, mas não se preocupa em olhar quanto que está sendo gasto em seguro, e os seguros não vão cobrir os prejuízos operacionais inteiros da empresa, ou os prejuízos, multas por violação de dados, como o LGPD no Brasil ou a GDPR na Europa, mas não estou olhando para o prejuízo que isso pode gerar, ao invés de reverter isso para uma estratégia de cibersegurança. Então, pagar seguro ou investir em uma estratégia de cibersegurança? Todos esses são dados mundiais, globais, disponíveis para qualquer usuário, para qualquer gestor de TI acessar, né? Então, existe um novo mercado aí, que é o mercado do seguro, né? Onde a gente só olhava seguro para organizações, para indústria, para perda financeira e monetária. Hoje nós temos seguro para perda de dados, né? Para a segurança da informação, né? Mas vale a pena investir no seguro? Não é muito mais inteligente, estratégico, investir numa estratégia de cibersegurança? Prevenir é melhor que remediar, né? Então, os ransomware foi uma ameaça global, está sendo uma ameaça global em 2019, onde eles foram mais de 1,2 bilhões de ameaças ao longo do mundo, desde 2016 a 2019. Tá? Ainda, conforme a própria Trend Micro comenta, que é uma das maiores players de segurança do mundo, a prevenção é o melhor remédio contra a cyber ameaça, né? E se utilizar de proteção digital em camadas, ou seja, você tem uma estratégia de cibersegurança em camadas, olhando para todas as camadas que está rodando o seu negócio, desde cloud ao ambiente data center on-premise, até os seus serviços de SaaS, SD-WANs, filiais, unidades conectadas, usuários móveis. Então, olhando para todas essas camadas e criando estratégias de segurança para a proteção dessas camadas. Quanto vale um minuto parado da sua operação? Né? Então, nós temos um ROI de como calcular isso, de como calcular o prejuízo da sua operação parada por minuto, hora e dia. Né? E não é muito mais assertivo investir na prevenção, com uma estratégia de cibersegurança, que ter seus negócios paralisados e prejuízos incalculáveis? Não é muito melhor pensar numa estratégia do que remediar? Isso custa muito barato. Com dados reais de uma empresa, de um cliente que contratou o nosso serviço de SNOC, nós podemos mensurar quanto que custa a operação dele parada. Esse relatório está disponível para vocês gratuitamente, só acessando o nosso link lá no site e gerando o relatório. Vocês vão receber um relatório executivo de em torno de 8 páginas e vão conter dados como esse que estão na tela de vocês. Então, esses dados são precisos de uma empresa que ela fatura em torno de 50 milhões por mês, tem 1.000 colaboradores, em torno de 500 dispositivos desktop, notebook, 50 dispositivos mobile e 50 servidores físicos virtuais, né? E dispositivos IP, que é uma empresa de logística, então vai desde dispositivos que fazem o mapeamento lá, a leitura da logística do cliente. Esse cliente, com esses dados que ele nos forneceu, ele tem um prejuízo de minuto de R$ 1.157 por minuto. Por hora, custa R$ 69 mil parado. E um dia parado custa R$ 1.600.000. Né? Então, esse é o cálculo do prejuízo dele parado, se a operação dele parar. E como que a operação dele vai parar? A operação dele vai parar a partir do momento que ele para de emitir nota fiscal, a partir que os dados estejam disponíveis dele, a partir que o RP dele não responda mais, a partir do que um cliente entra no e-commerce dele e não consegue imputar um pedido. Ele para de faturar. Um cliente que tem uma operação de 24 horas, gerando pedidos 24 horas, milhares de pedidos ao longo do dia. Né? Então, a partir do momento que o negócio dele se torne disponível, o e-commerce dele se torne disponível, ele começa a gerar prejuízo. E o prejuízo por minuto dele é gerado em torno de R$ 1.150 para cada minuto parado do negócio do cliente.
Para isso, precisamos criar uma estratégia de cibersegurança para que esses gaps de segurança sejam preenchidos, né? E o papel de provedores de serviços MSP como a Brasiline é identificar esses gaps e trabalhar nesses gaps dentro das camadas de segurança do negócio do cliente, né? Então, é responder às ameaças conhecidas e às não conhecidas, que são zero days, ter relatórios e informações capazes de responder às regulamentações como GDPR e LGPD, garantir as diversas camadas de segurança das aplicações web e cloud, monitorar e garantir disponibilidade e responder a qualquer ameaça em tempo real, ter profissionais e engenheiros que estão multidisciplinares, que estão constantemente sendo atualizados e respondendo às novas ameaças e às novas crescentes complexidades da segurança da informação, e ser capaz de prevenir e responder a incidentes, né? Capacidade de responder às ameaças e ter um plano de disaster recovery nas ameaças, se o seu ambiente ainda assim sofrer um ataque. Qual que vai ser o plano de disaster recovery ou o plano de continuidade do seu negócio se ele sofrer um cyberataque, se ele tiver uma criptografia de ransomware no seu ambiente. Mas isso é o último caso que a gente deseja para o cliente e que espera que aconteça. O ponto-chave é trabalhar numa estratégia de proteção pré-brecha, pré-ameaça e responder a incidentes imediatamente. Se a gente tem um device sendo comprometido na rede, isolar ele imediatamente antes que ele possa propagar dentro do seu ambiente de rede e que ele alcança os servidores ou as suas aplicações. Com isso, a Brasiline desenvolveu uma estratégia de SNOC ou SNOC, que é o Security Network Operation Center, que é para responder e trabalhar constantemente, 24 horas por dia, para olhar a segurança do cliente o tempo inteiro. E a nossa oferta, a nossa proposta não é substituir profissionais do cliente, mas preencher as lacunas e os gaps do cliente. Como o cliente não consegue responder às ameaças de cibersegurança, a estratégia nossa de SNOC, ou de SNOC, né, é preencher essas lacunas de segurança. Então, nós preenchemos, a nossa proposta é preencher essas lacunas e não substituir nenhum profissional ou fazer substituição dos profissionais do cliente. Nada disso. Na verdade, as empresas elas estão sendo gargaladas com cada vez mais demanda na TI e não estão conseguindo olhar para a cibersegurança. Então, a nossa solução é preencher essas lacunas, né? É baseado na proatividade e não na corretividade. Atuar no pré-brecha e não no pós-brecha, né? Então, é trabalhar com a inteligência do negócio, com uma equipe multidisciplinar, com time de engenharia e com ferramentas que respondem às ameaças novas e às ameaças zero day, as ameaças ainda não conhecidas, né? Então, essa é a proposta. O DNA do nosso SNOC é baseado em olhar o cliente de ponta a ponta. É olhar as camadas de digital do cliente de ponta a ponta. Então, nós olhamos desde do usuário móvel, que está mobile na empresa, ou que está conectado dentro de uma VPN, até a camada de aplicação na nuvem e na cloud, né? Então, nossa estratégia se baseia em 360 dentro do ponto de vista da segurança do ambiente do cliente. A gente vai desde a análise e monitoramento do perímetro, AMP, que é olhar para o perímetro, para os logs, ter painéis de orquestração de segurança da informação, para olhar as ameaças avançadas do cliente e responder de forma automatizada ou com a intervenção da engenharia a qualquer ameaça dentro do perímetro. Nós temos na proteção de rede interna o radar, o RDR e o endpoint. O radar ele oferece visibilidade total dos ataques cibernéticos dentro do ambiente do cliente, dentro da rede local. Ele funciona como um scanner que fica fazendo escaneamento de todo o ambiente do cliente, de todo o tráfego que roda dentro da LAN do cliente, da rede local. Então, e com isso ele fica analisando essas informações e reportando isso numa base em cloud
com mais de 1,4 bilhões de informações de ameaças do mundo inteiro e trazendo relatórios comparando o ambiente do cliente a possíveis ameaças conhecidas e não conhecidas que possam estar nascendo ou desenvolvendo dentro do ambiente de rede do cliente. Então, ele é uma solução baseada em agentless, sem agente, né? Ele é um agentless que ele roda escaneando as camadas de switches do cliente e identificando comportamento maliciosos na infraestrutura do cliente. O RDR, que é detecção e resposta, ele já é baseado em um agente, ele é multiplataforma, ele roda na camada de servidores e desktop para responder às ameaças que estejam rodando ou possam rodar dentro do ambiente do cliente. E ele, imediatamente, ao identificar uma ameaça no cliente, ele isola esse cliente e tira esse cliente da rede. O EPP Endpoint, ele trabalha como um endpoint tradicional, tá? Ou um antivírus, de forma grosseira falando, mas ele é um endpoint tradicional com as features de um endpoint, porém ele é incorporado à detecção e resposta avançada do SOC. Com isso, ele consegue fazer o deploy de atualizações, que representa 92% das ameaças das aplicações. Então, ele consegue fazer o deploy das atualizações inteiras e fazer intervenção diretamente nos desktops, nos servidores, ou seja, na camada de infraestrutura. E além também do endpoint, ele responder às aplicações que estão rodando remotamente ou estão rodando em usuários móveis. O nosso NOC, ele responde a um software que monitora os diversos parâmetros da rede, a saúde dos servidores e dos serviços de qualquer dispositivo IP numa interface gráfica. E o Gestão 360 é quando a Brasiline entra com o nosso time de engenharia, utilizando tecnologia baseada em software, né? Ou seja, nos diversos players de segurança, combinado com a nossa engenharia, para fazer a correção, para fazer a intervenção técnica na plataforma de infraestrutura e segurança da informação e cloud dos clientes, né? Então, aqui detalhando um pouquinho mais essas apresentações, esse DNA do nosso SNOC, nós temos o NOC, que entrega esses mapas gráficos para os clientes, que são mapas ativos e reais, que ficam alarmando qualquer dispositivo que esteja com uma memória comprometida, com um servidor indisponível, um link indisponível. Então, imediatamente o cliente recebe isso, ele tem acesso a essa dashboard e vai estar acompanhando em tempo real os mapas que representam realmente a rede do cliente. O radar, que é o scanner de vulnerabilidade, então ele te dá a visibilidade total de todos os riscos cibernéticos. Ele trabalha analisando as vulnerabilidades dentro do ambiente do cliente, então com o scanner, tá? Gera relatórios e dá ao gestor visibilidade das ações a serem tomadas com relação ao seu ambiente de rede. O radar ele roda dentro do ambiente do cliente, ele não tem nenhum agente, ele fica rodando em um servidor no qual ele fica fazendo o scan inteiro de todos os tráficos de vulnerabilidade da sua rede, sem consumir recurso, porque ele é uma ferramenta toda baseada em cloud, e ele coleta esses dados da rede e envia para a cloud, e compara isso em tempo real com uma base de dados de mais de 1,4 bilhões de ameaças conhecidas e comportamentais, tá? Então, baseado com inteligência, então ele é machine learning, no qual ele fica olhando o comportamento do ambiente do cliente e comparando isso, né, dentro da cloud, dentro da nuvem. E com isso ele consegue identificar mudanças comportamentais dentro do ambiente de cada um dos clientes. O RDR ele é baseado em agente, então ele trabalha com agentes instalados numa plataforma servidores e desktop, né? Então é multiplataforma Mac, Windows e Linux, no qual ele vai fazer exatamente a intervenção, ou seja, a detecção e a resposta. Se detectou uma ameaça ou um comportamento malicioso em um desktop, em um servidor, ele já faz uma resposta imediata àquilo. Ou isolando a máquina da rede, ou bloqueando a máquina da rede, até que a engenharia, até que o time de SNOC identifica se aquilo é de fato uma ameaça ou um falso positivo, tá?
Então ele detecta, dá resposta, tem flexibilidade e é uma implantação fácil que é feito um deploy também baseado em cloud. É uma ferramenta 100% baseada em cloud e ele fica coletando dados do ambiente do cliente em cada dispositivo, consumindo em torno de menos de 1% de CPU e gerando em torno de 30 megabits de dados por cada device e enviando isso para a nuvem, comparando com uma base de dados e usando machine learning para identificar mudanças comportamentais na máquina e, com isso, comparar as ameaças conhecidas já de uma base de dados ou as ameaças não conhecidas, que são a Zero Day, com base no comportamento do ambiente do cliente. Então, qualquer aplicação ou serviço que vai mudar um registro de uma máquina, por exemplo, ele identifica e, com base nessa identificação, vai comparar, né, com base no machine learning, as mudanças comportamental daquele usuário daquela máquina e, com isso, definir se aquilo pode ser uma ameaça Zero Day ou se pode ser apenas uma mudança de aplicação. No nível de perímetro, a gente enxerga o perímetro inteiro do cliente, faz uma estratégia de SOC com um painel de orquestração e deep insights sobre as ameaças. Conseguimos também identificar comportamentos dos usuários, dispositivos IPs, e com isso reportar indicadores de comprometimento, ou conhecidos como indicadores de compromise, que são os IOC, que ele mostra o comportamento suspeito dos usuários ou de aplicações web ou de serviços IPs que estão acessando o tráfego de internet, que estão passando pelo meu perímetro, pelo meu firewall. Então essas informações, elas servem para mim comparar e para mim identificar todas as ameaças ali que estão trafegando no ambiente. Com isso eu consigo identificar que um usuário está acessando, por exemplo, um site na web e que esse site pode ser malicioso ou se o usuário mudou o comportamento dele. Então pode ser que nem seja mais o usuário ou aquele dispositivo que esteja acessando necessariamente a web, mas pode ser um Zero Day com um comportamento malicioso na máquina. Com isso eu consigo identificar gaps de segurança que estão passando dentro do meu firewall, né? Esse é o papel aí do análise de perímetro. O endpoint, ele entra como uma oferta adicional, tá? Ele é opcional, mas ele entra como uma oferta adicional, que ele se incorpora ao RDR, tá? Então, ele usa uma inteligência artificial, usa machine learning para identificar o comportamento malicioso dentro do ambiente do cliente. Como ele é incorporado ao RDR, que faz a detecção e resposta, ele se torna uma ferramenta de endpoint listada no Gartner dentro de Niche Player. Os Niche Player, os nichos de mercado, são ferramentas que se posicionam além de uma oferta tradicional de endpoint, por exemplo. Dentro do quadrante mágico, né, da Gartner, aí, lançado em agosto de 2019, eu vejo lá que a F-Security, que é o endpoint que a gente utiliza nessa estratégia, ele é posicionado como líder lá no Niche Player. Por que ele está dentro do nicho? Porque ele não se posiciona como endpoint puramente para fazer uma proteção de antivírus pura, mas ele se posiciona como ferramenta de análise de vulnerabilidade e detecção e resposta, porque ele se incorpora dentro do RDR. Então ele também ele faz parte das novas gerações de endpoint que utiliza machine learning, ou seja, IA, para identificar o comportamento do usuário. E ele também se estende a multiplataforma, então as diversas camadas de dispositivos que o usuário vai estar utilizando, que a corporação vai estar utilizando, desde o tradicional Windows, Mac, Linux, ao iOS, Android, aos mobiles, para que você consiga monitorar o comportamento dos usuários fora do ambiente corporativo. Ou seja, estender isso além do ambiente corporativo, além do ambiente local. Ou seja, dentro de usuários móveis, em home office, mobile, ou seja, independente de onde o usuário estiver com o seu device, com o seu dispositivo, ele vai estar sendo monitorado, vai estar sendo olhado o comportamento dele, né? Então, dentro da nossa oferta de soluções NOC, a gente entrega a suíte Premium, tá? Ou seja, que vem com todas as features integradas, principalmente as features como o Web Control, né, que é o filtro de controle de web, os Applicate Control, que permite com que a gente só
só controla o que o usuário realmente pode acessar dentro da aplicação dele, dentro do seu dispositivo. E o mais importante é que as aplicações são somente aquelas homologadas. Então a gente faz o Shadow IT, né, que é identificar aplicações que não são da TI, não são homologadas pela TI, e bloqueia essas aplicações. E garante que só as aplicações permitidas, tá? Só as aplicações homologadas rodem dentro dos dispositivos da empresa, tá? Então, a Suite Premium dá esse controle, essa visibilidade inteira, dentro e fora do perímetro da minha rede. Ou seja, dentro da minha rede ou fora da minha rede, em home office, mobile, independente de onde o usuário estiver acessando, ele conectou o BIOD dele, o dispositivo dele, dentro da empresa, ou levou o seu dispositivo corporativo para fora e acessou a internet, ele imediatamente está sendo controlado, está sendo auditado, ele está sendo visível no SNOC, tá? Independente de onde que aquele notebook estiver sendo utilizado, onde estiver sendo utilizado, o mobile é dele. E o mais importante, se ele estiver utilizando offline também, as aplicações controladas, o endpoint vai estar escaneando, rodando no modo offline também. Conectou na web, imediatamente ele vai atualizar e vai baixar o controle que está sendo controlado via cloud desses dispositivos. Muito mais do que somente essas proteções, os clientes podem ter proteções mais avançadas conforme as complexidades dos ambientes do cliente. Então, clientes que já estão em jornada para a nuvem, faz sentido e necessário com que estratégia como implantação de CASB, que fica olhando as diversas multi-cloud e identificando o comportamento delas, faz sentido você ter uma estratégia de CASB dentro de um ambiente de cloud, né? O WAF, que é o Web Application Firewall, para clientes que têm aplicações em e-commerce, aplicações de web, ele precisa ter uma estratégia de WAF para identificar comportamento malicioso na aplicação web ou no próprio banco de dados que esteja rodando através de alguma aplicação web. Um ponto importante aqui é que a gente teve o vazamento de dados em 3 companhias grandes no Brasil, né? Na Vivo, na Telefônica, na Vivo Telefônica e na Unimed. Isso vazou recente, há menos de 10 dias, no qual as aplicações web comprometeu dados de usuários através de um comando na aplicação que permitia ter a visibilidade inteira do banco de dados. Então, certamente, por uma falta de estratégia de cibersegurança, ou simplesmente a falta de um WAF ou um WAF mal configurado, expôs dados de milhões de clientes, né? Então o WAF ele vem para preencher essa lacuna de segurança, de falha da aplicação web e para identificar o comportamento e qualquer injeção, comando de dados que é feito diretamente no banco de dados, né? Então esse é o papel do WAF aí, do Web Application Firewall. Desde destaque a ele, porque ele se tornou uma estratégia fundamental em e-commerce, em portais, né, em verticais como financeiro, acadêmico, hospitalar, que tem aplicações rodando na web e acessando diretamente os seus RP, os seus bancos de dados, né? Temos estratégias de proteção avançadas como Sandbox, como CIEM, que pode fazer sentido dependendo do tamanho do cliente, em ele ter uma análise aprofundada de dados e eventos e correlação de eventos de toda uma rede, né? Então, são diversas outras camadas adicionais de segurança que podem complementar a estratégia SNOC da Brasiline, né? A gente tem aquela estratégia que a gente mostrou, que ele dá uma gestão 360 do cliente, mas ainda assim, a gente precisa complementar e considerar isso dependendo da complexidade do ambiente do cliente. Como, por exemplo, um gateway de e-mail para fazer a inspeção real-time de todo o tráfego de e-mail do cliente. Então, uma estratégia que pode e deve ser considerada conforme a complexidade e como é que roda o ambiente do cliente, né? A sintetização do SNOC é baseado em alarme de identificação da camada de ataque, então, com o nosso time de NOC lá, que fica olhando o tempo inteiro as ameaças, proteção de ameaças e correções, detecção das ameaças conhecidas e não conhecidas, e fazer a detecção e a resposta a esses incidentes.
ou seja, o bloqueio, a intervenção no pré-brecha e não no pós-brecha, né? E gerar relatórios de conformidades, né, e adequação às diversas normas responsivas do mercado. Aqui tem a sintetização de como funciona a estratégia de segurança. Então, nós temos uma matriz de comunicação e responsabilidade em monitorar o ambiente do cliente 24/7. O SNOC ele pode ser combinado, pode ser junto ou separado do SOC-NOC, né? SNOC é uma sigla de Security Network Operation Center, que combina, seja o NOC, Network Operation, ou o SOC, que é o Security Operator. Então, eles podem trabalhar junto ou separado. Há clientes que já têm lá uma ferramenta de NOC, então ele pode considerar apenas uma estratégia de SOC, né? Então, a gente faz a proteção contra as ameaças, né? Fazemos a detecção e fazemos a resposta e o bloqueio a essas ameaças e gera os relatórios de conformidade para o ambiente do cliente, né? Então, isso pode ter essa estratégia combinada com o cliente, né? Ele é comercializado em 2 versões, né? Então, temos isso na Standard e na Premium. Resumidamente, a versão Standard, a gente entrega toda a estratégia, o deploy das ferramentas, a configuração e parametrização do SOC e do SNOC, né? E o cliente faz o monitoramento. A dashboard fica com o cliente fica monitorando com o seu time, né? E respondendo aos incidentes e ameaças. E nós mantemos as ferramentas atualizadas, mantemos o deploy de atualizações atualizados dentro do nosso SNOC. No modelo Premium, a gente entrega tudo isso para o cliente, mas sustentamos o ambiente do cliente, olhando 24/7 todo o ambiente dele, respondendo aos incidentes imediatamente, qualquer alarme que vai aparecer no NOC do cliente ou no SOC, e responder a esse tipo de incidente. A gente entrega esse hardware aí para o cliente, que é parte do nosso SNOC, a gente faz essa entrega para o cliente, que ele vai poder projetar o NOC, o SNOC e o SOC do cliente, as dashboard, dentro de uma TV, dentro do ambiente do cliente, no qual ele vai ter isso replicando, reportando lá dentro em tempo real, né? Então, o cliente vai ter também a visibilidade das telas que o nosso time de SOC e SNOC está tendo dentro do nosso centro de monitoramento, tá? E o Brasiline Gestão 360, ele é o estado da arte. É quando fazemos todo o monitoramento do ambiente do cliente e respondemos aos incidentes e tratativas e correções dentro de sistemas operacionais, banco de dados e as aplicações de mercado, né? Então, a gente faz a intervenção e a gestão total do ambiente do cliente. Por que disso? No caso do SNOC, podemos estar fazendo SOC ou NOC, né, ou SNOC do cliente, dentro de ambientes que já são sustentados por empresas terceiras, né? Então, o cliente ou tem uma empresa terceira lá dentro, ou o próprio cliente ele sustenta o seu ambiente, nós fazemos a estratégia de cibersegurança para o cliente e sustentamos essa estratégia de cibersegurança para o cliente. Mas é o cliente que vai fazer as intervenções dos sistemas operacionais, na infraestrutura de switches, servidores, na infraestrutura de VMware, do hypervisor, dos sistemas operacionais, é o cliente que vai sustentar, que vai corrigir e que vai manter esses ambientes. Já no Gestão 360, fazemos essa intervenção direta, tá? Por isso que nossa oferta de SNOC, ela é vendida e, como eu disse lá atrás, a gente não substitui equipes do cliente ou terceiros. A proposta é uma estratégia de cibersegurança para garantir a disponibilidade e a continuidade do negócio no pré-brecha. E o cliente pode manter o seu time de terceiro ou o seu time local, tá? Que a nossa estratégia é para cobrir os gaps de cibersegurança no ambiente do cliente. Se o cliente quer fazer o outsourcing já com a gente, já com a Brasiline, a gente faz o Gestão 360, respondendo aos incidentes do cliente. Essa é a nossa apresentação. Espero que a gente conseguiu cobrir aí todos os gaps de segurança e das ameaças e como funciona a oferta proposta para uma estratégia de cibersegurança. E eu vou abrir agora para as perguntas, né,
que quem tiver perguntas aí pode estar mandando no chat, que vamos estar respondendo a qualquer pergunta ou dúvida que tiverem aí com relação à nossa apresentação. Clério, enquanto o pessoal pode estar formulando as perguntas, é importante a gente perguntar aqui, deixar claro quais itens, né, que são necessários da empresa, da corporação, para a gente poder chegar a uma boa referência, uma boa proposta de SNOC. Quais itens de TI, IPs, número de notebooks, quais são os dados que a gente precisa coletar das empresas para ter essa proposta formada? Então, Barbosa, muito legal essa pergunta. A gente precisa dos dados mínimos para poder ofertar, para poder mostrar uma proposta para o cliente, né? Se o cliente preencher o próprio relatório de prejuízo, horas parada lá do ambiente dele, a gente já com base naqueles dados que ele pede lá, a gente consegue imediatamente gerar uma proposta para ele. Então lá tem dados como faturamento, naturalmente que é para comparar os dados do cliente com relação a prejuízo, hora, minuto, dia, mas os dados que a gente precisa é os números de desktop, né? Dispositivos mobile que o cliente gerencia e se conecta à rede do cliente, número de servidores, né? Virtualizados e físicos. Então, basicamente, são esses dois dados, a gente consegue montar a proposta para o cliente, né? E Legal. fazer a oferta de gestão do cliente. E aí apresenta o cenário inteiro. Se ele quiser ter a visibilidade de relatório de disponibilidade de custo, prejuízo, hora, ele já preenchendo lá, a gente já consegue ter esses dados completos, tanto para o relatório, quanto para a composição do SNOC. Mas são 4 perguntinhas básicas aí para a gente comprar a oferta, né? O número de desktop e dispositivos mobile que ele utiliza na rede, servidores físicos virtuais, e o tipo de firewall que ele está utilizando dentro do ambiente, né? Se a gente já não gerenciar o firewall dele, então o firewall e qual que é a estratégia de log que ele está utilizando para o perímetro dele. São basicamente esses 4 dados aí. Bacana. Hoje, numa abordagem de LGPD, que é uma necessidade iminente das empresas, né? Como que o SNOC ele se comporta nessa demanda de atendimento LGPD? Um dos pontos chaves da LGPD é com relação a vazamento de dados, perda de dados e comprometimento de dados de clientes, né? Certo. Principalmente de usuários. Então, ele responde de forma preventiva, fundamentalmente, que é para evitar essas brechas e esses dados não vazar, mas também ele gera os relatórios de conformidades que são exigidos pela GDPR e LGPD. Então, as ferramentas eles dão esses relatórios que permitem dar visibilidade de como que o cliente está respondendo às estratégias de cibersegurança para as regulamentações como GDPR e LGPD, e aí outros tipos de negócio como financeiro, PSI, então também tem as verticais como saúde, que são muito regulamentadas e financeiro, que elas têm seus próprios regulamentos próprios, né? Então também os relatórios respondem especificamente a essas regulamentações, mas as regulamentações que se aplicam a todos os negócios, como GDPR e LGPD, então os relatórios ele mostram o nível de maturidade de resposta a incidentes dos clientes, né? Então é isso que é o nível da proposta do SNOC. Excelente, excelente. Bom, eu acredito que a gente está aqui já no nosso tempo, né? Nosso tempo de 11 da manhã. A gente vai deixar aqui as considerações finais, né? Você queria falar mais uma coisa, Cleber? Não, tá ok. A gente realmente tem que estar encerrando aí porque já estourou o horário. E a gente termina aí com alguns clientes, né? Alguns players do que a Brasiline atua, tá? Não se limitando, tanto que a gente não falou de fabricante, a gente não se limita a um play com a nossa estratégia de cibersegurança, até porque o mundo vai além disso, né? A gente, então, deixa aí disponível a apresentação aí para os clientes estarem acessando posteriormente, a gente vai disponibilizar aí para os clientes. Pode estar encerrando aí. Quero agradecer a todos pela disponibilidade, pelo horário,
e a gente se vê no próximo webinar. Fica à vontade aí, Barbosa. Obrigado. Tá certo, gente. Muito bom. Obrigado, Clério. Obrigado, pessoal. Então, encerramos por aqui. Mais uma vez, reforçando que esse webinário foi gravado. A gente vai disponibilizar em nosso canal no YouTube e também nas demais plataformas para todos poderem ver com o seu tempo aí de uma outra forma. Muito obrigado, pessoal. Ótimo dia a todos e ótimo final de semana a todos.